Oi, vamos iniciar a nossa aula de hoje com razão e proporção. Na matemática, a razão estabelece uma comparação entre duas grandezas, sendo o coeficiente entre dois números. Portanto, toda razão é uma divisão. Se toda razão é uma divisão, nós podemos representar também na forma de fração. Podemos representar da seguinte forma. Então, desta maneira, A está para B, ou da outra forma que a gente também usa para representar a fração, né? Na forma de divisão, desta maneira. As duas formas são corretas, mas a mais usada é essa aqui. A está para B. Mas o que é grandezas? Ali fala que razão é a comparação entre duas grandezas. Temos que saber o significado, a definição de grandezas. Então, grandezas são o quê? Tudo que a gente pode medir, tudo que é mensurável, como comprimento, distância, velocidade, quantidade, tá? Então, são grandezas. Então, logo em seguida, nós vamos ter um exemplo. Em um jogo de basquete, determinado jogador fez 23 pontos dos 92 pontos marcados pela sua equipe em certa partida. Qual a razão entre o número de pontos feitos por esse jogador e o total de pontos da partida? Então, nesse caso, né, o jogador ele fez 23 pontos. De quantos pontos? 92 é o todo, tá? Nós queremos a razão. Como é que vai ficar a razão? Razão é uma fração? Então, nesse caso, nós temos o quê? Numerador e denominador. Então, o denominador é o todo, o numerador é a parte. Então, o total de pontos é 92. E a quantidade de pontos com o jogador, nesse caso, 23. Então, nós temos o numerador, é a parte, e o denominador é o todo. Então, o que acontece? Toda fração, né, é uma razão, nós podemos simplificar, quando possível. Então, vamos dividir 23 é divisível por 23. Assim como 92 também é dividido por 23. Então, dividindo, nós vamos obter uma fração, 1/4. Então, ambas essas duas frações são equivalentes, elas. Então, quando você simplifica uma fração, que é dividir pelo mesmo divisor, ou você multiplica o numerador e o denominador por um número comum, tá? Você vai obter outra fração equivalente. Então, nós podemos afirmar que 23, 92 avos e 1/4 são equivalentes. Como é que vai ficar a razão? Então, nós temos o quê? Podemos afirmar que a cada 4 pontos feitos, tá? Que é do todo, um foi desse jogador, tá? Então, por isso que é 1/4. Então, a cada 4 pontos na partida, um era do tal jogador. Então, vai ficar 23 sobre 92 avos, é equivalente a 1/4. Então, são frações equivalentes, são razões equivalentes. Quando você tem uma igualdade de duas frações, tá? De duas razões, tá? Nós temos uma proporção. Nós chamamos de proporção a igualdade de frações de razões equivalentes, tá? Mas vamos ver como a gente resolve uma proporção. O que é proporção? Proporção é uma igualdade entre duas razões, certo? Tá?
Segundo a propriedade fundamental das proporções, nós temos como que é representada então a proporção. Se é uma igualdade de duas razões, então é uma igualdade de duas frações equivalentes. Então, nós temos ali, dessa forma que é a propriedade. A está para B, assim como C está para D. Aonde, nesse caso, vai multiplicar o quê? Meios pelos extremos. A vezes D igual B vezes o A. Tá? Essa é a propriedade. A igualdade, como a gente sempre usa. Multiplicar a igualdade de duas frações. Multiplicar meios pelos extremos, certo? Então, é uma proporção. Então, nós temos o seguinte exemplo. O exemplo, né, ali da atividade anterior, do exemplo anterior. Então, 23 sobre está para 92, que é igual a 1/4, porque a gente simplificou. Então, são frações, razões equivalentes. Tá? Então, nós vamos multiplicar meios pelos extremos. 23 vezes 4 e 92 vezes 1. Então, nesse caso, como é que vai ficar? Primeiro, da esquerda para a direita. 23 vezes 4, 92. E 92 vezes 1, 92. Então, dividindo, né? Porque é uma fração, é uma divisão, dividindo a 1 inteiro. Então, nós provamos que as frações, que as razões, elas são equivalentes. Você multiplica meios pelos extremos e dividir, ela vai dar sempre 1 inteiro. Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho razões centesimais, né? Percentuais, porcentagem, tá? Então, você já tem conhecimento o que é porcentagem, certo? Não deixa de ser uma razão quando o denominador é 100, tá? As porcentagens podem ser expressas de duas maneiras: na forma de fração com o denominador 100 ou na forma decimal. Decimal, número com vírgula, certo? Então, nós temos o seguinte exemplo. 30% está na forma de percentual, vamos representar na forma de fração. Então, vai ficar o quê? 30 sobre 100. Por quê? O 30 vai ficar no numerador. E o símbolo do porcento equivale a 100, vai ser sempre o denominador. 30 sobre 100. Tá? Vamos transformar em decimal. Para a gente transformar em decimal, nós dividimos, tá, o numerador pelo denominador. Outro exemplo, 125%. Mesmo procedimento. Forma de fração. O porcento, que equivale a 100 denominador. 125 numerador. Número decimal, dividimos, que vai dar 1 inteiro e 25 centésimos. Então, essa é a forma de representação de razões centesimais. A forma de fração e também número decimal. Agora, alguns exemplos, certo? De razões e proporção. Exemplo 1. Um desconto de 7.000 reais sobre um preço de 20.000 reais representa quanto por cento? Nós queremos quanto por cento equivale 7.000, né, em relação a 20.000. Quem é o todo? O todo não é o 20.000? A parte equivale 7.000 do todo. Então, toda razão é uma fração. Então, nós vamos representar na forma fracionária. Tá? Não precisa você pôr em relação ao zero. Você sabe que é 1.000, tá? 7.000 e 20.000. Então, vai ficar, nesse caso, o todo, tá? O todo sempre o denominador. O numerador à parte. Então, vai ficar como? 7 de 20. Mas como que a gente vai fazer para saber em percentual? Temos que pegar o 20, transformar em 100, porque nós queremos em por cento, tá?
Qual é o número multiplicado por 20 que dá 100? 5. 5 vezes 100, 5 vezes 20, 100. E 5 vezes 7, 35. Ele está na forma de fração. Agora, nós vamos representar na forma de porcentagem. Se quiser fazer direto, pode. 35%, tá? Ou pega o 35 e divide por 100, depois multiplica de novo para transformar em percentual, mas não tem necessidade. Você sabe que o 100 vale por cento, então vai ficar 35%, tá? Certo? Então fica, quer saber o percentual. Então o percentual vai ficar o quê? Aqui nós usamos frações equivalentes. Nós obtivemos, tá? Essa fração aqui, o 35 centavos, em relação a 7 vinte-avos. Ambos são frações equivalentes, tá? Usamos fração equivalente, equivalência. Aqui, nós vamos obter o quê? Podemos fazer direto, ó. Pegar toda razão não é uma divisão, toda fração não é uma divisão, podemos dividir. 7 dividido por 20 dá 0,35, 35 centésimos. Só que ele está em decimal, nós queremos em porcento. A gente vai pegar o 0,35 e multiplica por 100. Ou transforma, né? Nesse caso, pegou 35 dividido por 100, que vai dar 35%. Nesse caso, nós transformamos em número decimal, para depois obtermos o percentual, conforme foi pedido. Tá? Então, 7.000 reais representa 35% do desconto em relação ao 20.000 reais. Outro exemplo. Qual é a razão entre a área da região retangular 1 e a área da região retangular 2? Tá? Ele pede a razão. Então, nós temos aqui, nesse caso, duas regiões na forma retangular, a menor e a maior. Então, a região 1, retângulo 1, as medidas estão em centímetros, ó. Tá? Retângulo 2, que é a região 2, nós temos a medida, comprimento e largura em metros. Lembram que tem que ser na mesma medida, ou tudo em centímetros ou tudo em metros. Ele pede, nesse caso, a razão. Então, eu tenho que transformar tudo em metros ou tudo em centímetros, tá? Mesma unidade de medida. Então, nesse caso, para calcular a razão, devemos expressar as medidas na mesma unidade, tá? Então, nós temos que fazer a transformação. 1 metro equivale a quantos centímetros? 100, certo? Então, vamos transformar, nesse caso, metros em centímetros. Então, se 1 metro é 100 centímetros, 1,2 metros vai dar 120 centímetros. Então, nós transformamos tudo em centímetros, tá? Então, vamos calcular agora a área de cada região, tá? Fizemos as transformações, agora a área de cada região. Área 1, da figura 1. Então, nós temos ali a área. A área do retângulo é o quê? Comprimento vezes largura. Então, vai ficar 60 centímetros vezes 40 centímetros. Então, a área vai ser 2.400 centímetros quadrados. A área tem que ser sempre ao quadrado. Então, a área da região 1, 2.400 centímetros. Agora, a área da região 2. Como a gente transformou, nesse caso, 1,2 metros em centímetros, que dá 120 centímetros, tá? E 1 metro 100 centímetros, a gente vai multiplicar. 120 centímetros vezes 100 centímetros. 12.000 centímetros quadrados é a área da região 2, certo? Mas ele pede o quê? Razão. Então, nós temos que representar a razão das duas áreas.
das duas áreas da forma retangular ali. Então vai ficar o que? Razão aqui. Vai ficar área 1 está para a área 2. Como a gente determinou a área 1, 2.400 centímetros quadrados, irá dividir pela área 2. A área 1, aliás, é 2.400 centímetros quadrados e a área 2, 12.000 centímetros quadrados. Aqui a gente vamos simplificar para obter uma fração equivalente. Então, nós podemos cortar os zeros, quantidade de zeros, e fazer a divisão, simplificando, que vai dar 1/5. Então, a razão das áreas, né, da região 1 e região 2 é 1/5. Quer dizer o quê? Que a região 2, tá, região 2 é 5 vezes o quê? Maior que a área do retângulo 1. Tá? Então, 1 está para 5. É isso aí, né? Espero que tenha entendido, né? Definições, né? Exemplos sobre razão e proporção. Até a próxima aula.